um sonho, uma visão. Na verdade não foi um sonho, foi uma visão. O Senhor me levou, o Espírito Santo me levou a um lugar, um prédio semelhante ao prédio da ONU, da União Europeia. Era um prédio de governo mundial, muito parecido com o prédio da ONU ali em Nova York, no Brooklyn, se eu não me engano, né? Se não chegar ainda não. E eles me levavam numa sala, e essa sala tinha uma mesa oval muito bonita, sabe? Uma sala linda, uma sala de reunião. E havia vários embaixadores ali, homens e mulheres embaixadores, pessoas de várias nações ali em torno daquela mesa, e eu era o único que não era embaixador de coisa nenhuma, mas eu estava presente naquela reunião. E eles estavam discutindo coisas concernentes à geopolítica, à guerra, só que não era uma discussão assim, como a guerra que houve agora entre o Irã e Israel. Eles estavam falando de uma guerra contra Deus. Eles estavam falando de guerra contra Deus, contra o Cordeiro. E eu comecei a ouvir aquilo, e eu falei para eles assim, por favor, vocês nunca ouviram falar daquela pedra que foi cortada sem mão, na visão de Daniel, que bateu no pé da estátua na visão de Nabucodonosor e ela caiu por terra? Lembra lá no livro de Daniel, a cabeça de ouro, a Babilônia, o peito e o braço de bronze, o império Medo-Persa, o ventre e o quadril de prata, né, o império grego, as pernas de ferro, o império romano, depois o ocidente, o império romano do oriente, e os pés misturados com barro e tijolo, que fala dessa democracia frágil, né, que vai dominar o reino do anticristo no final dos tempos. E aquela pedra foi cortada sem mão, e ela bateu nos pés da estátua caiu, e aquela pedra virou uma grande montanha, e Daniel diz que encheu toda a terra. Irmãos, eu falei isso para eles. Quando eu acabei de contar isso, né, da visão de Daniel, para aqueles embaixadores, né, eles ficaram raivosos, bravejaram e gritaram, e começaram a gritar comigo. Tinha uma mulher, parecia uma francesa, falando, né, em francês, e me espraguejando. E eu falei para eles, vocês têm certeza que vocês vão querer brigar com o Cordeiro? E eu despertei a visão. Sabe o que Deus me mostrou nessa visão? É uma visão escatológica, que nós estamos caminhando no tempo do fim. E as nações estão se levantando contra o Cordeiro de Deus, preparando esse mundo para o anticristo, para o Armagedon, para a grande tribulação. Então nós estamos vendo o Espírito Santo nos despertando. Jim Swagger, antes de morrer, ele botou uma visão, que ele viu plantações, como ele é acostumado a ver na Geórgia, nos Estados Unidos, plantações de algodão. Ele olhava para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e ele não conseguia ver o fim, e via colheitadeiras colhendo os algodões se alobrando. E na mesma hora o Espírito Santo falou com ele, os campos já estão brancos para a ceifa. E quando o Espírito Santo falou isso para ele, ele viu uma tempestade muito negra, com raios, vindo em direção àquela plantação de algodão. E ali o Espírito Santo falou com ele, olha, a minha igreja precisa colher logo essas almas, porque a grande tribulação está chegando. Então, irmãos, nós estamos no tempo do fim. Se temos que fazer uma coisa para Deus, temos que fazer agora. Porque desde criança, nós somos treinados a sermos incrédulos. Desde criança, nós somos treinados pelos nossos pais a não acreditarmos em ter fé. Por exemplo, desde criança você ouve, filho, dinheiro não dá em árvore. Deixa eu ver essa expressão. Não é? Deixa eu falar isso. Então, a gente, desde criança, nós somos treinados a não crer, a não viver por fé. Nós somos ensinados pelos nossos pais, que foram ensinados pelos pais deles, a termos uma visão apenas terrena das coisas dessa terra. É lógico que dinheiro não dá em árvore, mas a Bíblia diz que tudo é possível. Porque isso faz com que nossos projetos, pastor Henrique, nossos projetos, nossos sonhos, não se realizem. Por quê? Porque nós somos travados pelo conceito completamente humano e terreno, de que nós não temos a capacidade de romper aquele ciclo de pobreza e de miséria que nós vivemos. Então, os afetos da existência, aquilo que não existe.